Provérbios 7. O valor dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Provérbios 6. 20-35. Os perigos do adultério. Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. As suas instruções são uma luz brilhante, e a sua correção ensina a viver. Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. Porém, se é apanhado, tem de pagar 7 vezes mais. Ele precisa entregar tudo o que tem. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. Passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Porque o ciúme faz o marido ficar furioso, e a sua vingança não tem limites. Ele não aceitará nenhum pagamento, e mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva. Provérbios. Capítulo 25. Mais provérbios de Salomão. Aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias, de Judá. Respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós, e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Purifique a prata, e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte o governo é a justiça. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos, e você nunca mais se livrará desta vergonha. A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Como água fresca no calor do tempo da colheita, assim um mensageiro de confiança reanima quem mandou. Quem promete e não dá, é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Não vá toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Num momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar com um pé aleijado ou querer se esquentar, no dia frio, tirando a roupa. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida.
Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará a você. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Assim como o mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Quem não sabe se controlar, é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Provérbios 26. Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. O chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas de quem não tem juízo. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele para que ele não fique pensando que é sábio. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. O tolo, citando um provérbio, é como o bêbado tentando tirar um espinho da mão. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso vira de um lado para outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas, de fato, não sai do lugar. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas certas. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando como uma arma mortal. Sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos a briga se acaba. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Os mexericos são tão deliciosos. Como gostamos de saboreá-los. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Provérbios 27. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém elogia a si mesmo. Se houver elogios, que venha dos outros. As pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas, quando um inimigo abraçar você, tome cuidado. Quem está com o estômago cheio rejeita até o mel. Mas, para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Se você estiver em dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Seja sábio, meu filho, então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo com um grito de "Bom dia!",
O seu cumprimento soa como uma maldição. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar óleo com a mão? As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Os desejos das pessoas são como um mundo dos mortos. Sempre há lugar para mais um. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes. Cuide das suas ovelhas e do seu gado o melhor que puder, porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Primeiro você corta o feno, depois corta o capim dos montes enquanto espera que o feno cresça de novo. Aí você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. E as cabras darão leite com fartura para você, e para a sua família, e também para as suas empregadas. Provérbios 28. Os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas, quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam. Mas, quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. O assassino cava muito depressa a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico, que nem percebe que a pobreza está chegando. Corrija uma pessoa, e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Provérbios 29. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir cairá de repente na desgraça, e não poderá escapar. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas, quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem.
Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas, quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. O pobre e aquele que o explora só têm uma coisa em comum: o Senhor Deus lhes deu olhos para verem. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Corrija os seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho, e não de vergonha. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras porque, mesmo que ele entenda, não obedecerá. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. O escravo que é mimado desde criança um dia vai querer ser dono de tudo. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Provérbios 30. 10:33. Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele para que você não seja amaldiçoado, nem sofra por isso. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são tão orgulhosas, que olham os outros com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. A sanguessuga tem 2 filhas, e as 2 se chamam Me dá. Me dá. Há 4 coisas que nunca estão satisfeitas: o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva, e o fogo de um incêndio. Quem caçoa do seu pai ou despreza a sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender: a águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar, e o amor entre um homem e uma mulher. Uma esposa infiel age assim. Comete adultério, toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. Há 4 coisas que a terra não pode tolerar: o escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer, a mulher de mau gênio que arranja casamento, e a escrava que toma o lugar da sua senhora. No mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos: as formigas, que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão; os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras; os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam em bandos; e as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Há 4 seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração: o leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada; o bode, o galo, que anda de peito erguido, e um rei diante do seu povo. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense: bater o leite da manteiga, tancada no nariz faz sair sangue, provocar a raiva da briga. Provérbios 15.
A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama, do que comer a melhor carne onde existe ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta a vida não é tão difícil. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meios desonestos, põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Provérbios 16. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo, de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. O rei fala com autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. O Senhor fez os pesos e as medidas. Por isso quer que sejam usados com honestidade. Os reis não toleram o mal porque o que torna forte um governo é a justiça. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio acalma. Quando o rei fica contente, há vida. A sua bondade é como a chuva da primavera. É melhor conseguir sabedoria do que ouro. É melhor ter conhecimento do que prata. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir salva a sua vida.
O orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. O homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. As palavras bondosas são como um mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. Os maus procuram meios de fazer o mal, até as suas palavras queimam como fogo. Os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. O homem violento engana os seus amigos e os leva para o mau caminho. Cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Provérbios 17. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai e também receberá uma parte da herança. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Quem caçoa do pobre insulta a Deus, que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Alguns pensam que, com dinheiro, podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas. Por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com as suas tolices. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Não adianta nada ao tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. O pai de filho sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. Quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe. Não é bom multar um homem correto. Não é certo castigar os líderes honestos. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente, se ficar calado. Provérbios 18. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Os maus são desprezados, e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. A linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam.
Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Os mexéricos são tão deliciosos. Como gostamos de saboreá-los. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O rico pensa que a sua riqueza o protege, como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas, se ele desanima, não existe mais esperança. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente, e será fácil. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Provérbios 19. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom, quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois, se você a ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal.
Mais cedo ou mais tarde quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. Provérbios 20. Quem bebe demais fica barulhento, e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. O lavrador preguiçoso, que não ará suas terras no tempo certo, não terá nada para colher. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos a gente pode saber se ela é honesta e boa. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso, sim, é uma joia de valor. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. O mexeriqueiro espalha os segredos. Por isso fique longe de quem fala demais. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. A riqueza que ganha facilmente não faz bem a gente. Não seja vingativo. Confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. O rei sábio descobre quem está fazendo o mal e o castiga sem piedade. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Provérbios 21. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que ganha desonestamente acaba logo, e é uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. É melhor morar no fundo do quintal, do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Os maus têm fome do mal, eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Deus, que é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça. Quem recusar ouvir o grito do pobre, também gritará, e não será ouvido. Dê um presente em segredo a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quem se afasta do bom senso, está caminhando para a morte. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. As pessoas honestas ficam livres da angústia, e os maus sofrem em lugar dos bons. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha.
Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter. Mas a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Provérbios 22. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres. Mande embora a pessoa orgulhosa, e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes aos ricos acabará ficando pobre. Preste atenção, e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos, e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha a sua confiança em Deus. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos, que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal. Pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Não aceite ser fiador de ninguém porque, se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria, e merece estar na companhia de reis. Provérbios 23. Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é. Se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. Não se mate de trabalhar, tentando ficar rico, nem pense demais nisso. Pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu, e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente.
Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertencem a órfãos. Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, o seu futuro será brilhante, e você não perderá a esperança. Escute, meu filho. Seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais. Porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono, e acabam na pobreza, vestindo trapos. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio, ficará muito feliz, e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha, e desce suavemente. Pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra. Mas não lembro. Por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole. Provérbios 24. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violências, e quando falam, é para ferir alguém. Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem, e, quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo. Mas a desgraça acaba com os maus. Não fique contente quando seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. E ele poderá parar de castigar esse inimigo. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois no instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus, ou as autoridades podem causar. Estas coisas também foram ditas por homens sábios.
O juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Porém os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa fama. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Não construa sua casa, nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Nunca diga: vou lhe pagar com a mesma moeda. Vou acertar as contas com ele. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas, enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Provérbios 37:9. Uma oração. Eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir, e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque, se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Amém.